Olá, pessoal! Eu sou a professora Bruna Pati, professora de Ciências e Biologia e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é proteínas. Mas antes da gente falar do vídeo propriamente dito, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para que a gente consiga levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Para quem está aí me acompanhando no canal, tá vendo que eu estou construindo uma série sobre bioquímica. Então a gente já falou sobre água, já falamos sobre carboidratos e já falamos sobre lipídios aqui no canal. Tem vídeos para todas essas temáticas. Hoje a gente vai falar sobre proteínas. As proteínas têm esse nome porque vem do grego proteus, que significa aquilo que tem primazia e aquilo que vem primeiro. Porque as proteínas elas correspondem a 50% da massa das células, descontando-se a água. Então são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo depois da água. Estão presentes em diversos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, como carnes, ovos, soja, laticínios, leite e seus derivados, feijões, ervilhas, lentilhas e por aí vai. As proteínas possuem especificidade. O que isso significa? Ao contrário dos carboidratos e dos lipídios, que são muito genéricos, são muito parecidos entre os diferentes seres. Então, para dar um exemplo, a molécula de glicose, que é produzida pelos seres fotossintetizantes, pelas plantas e pelas algas, é a mesma molécula de glicose que nós, seres humanos, vamos utilizar na nossa respiração celular. Tem a mesma estrutura, C6H12O6. Então, os carboidratos e os lipídios são moléculas extremamente genéricas, extremamente parecidas entre as diferentes espécies, ao contrário das proteínas. As proteínas possuem especificidade. O que isso significa? Que elas vão ser bem diferentes entre as diferentes espécies. E quanto mais aparentadas evolutivamente as espécies forem, mais proteínas em comum elas terão. Então, por exemplo, uma onça e uma jaguatirica vão ter muito mais proteínas em comum do que essa mesma onça, essa jaguatirica, com uma planta, por exemplo. As proteínas elas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Para a gente conseguir entender melhor, se a gente imaginar a nossa casa, o nosso quarto, como o nosso organismo, as paredes seriam as proteínas e os tijolos seriam os aminoácidos. Os aminoácidos, que são essas unidades que compõem as proteínas, vão aparecer aí para vocês essa figura aí agora. Eles terão uma parte amina, composta pelo NH2, e uma parte carboxila, composta pelo COOH, e um radical R. Tudo isso vai estar conectado a uma molécula de carbono. Então, como vocês podem perceber, na figura que está aparecendo, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. O que vai mudar de um aminoácido para o outro? Apenas o radical. Na figura, esse radical ele aparece representado pela letra R. Essa letra R é só para representar que pode ser 20 radicais diferentes, dependendo do aminoácido que a gente está falando. Então, pode ser o elemento hidrogênio, o oxigênio e por aí vai. Os aminoácidos são classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais. Qual é a diferença entre um e outro? Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não vai produzir e, portanto, a gente precisa consumir durante a nossa alimentação diária. Enquanto que os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo já vai produzir, então a gente não precisa ter a obrigação de consumir na nossa alimentação diária. Claro que o que é essencial e não essencial vai variar de uma espécie para outra. E isso ninguém vai cobrar que vocês saibam ou que vocês lembrem. Se tiver alguma questão que envolva esse assunto, eles vão apresentar a tabela para vocês. Como os aminoácidos vão se unir para formar a proteína? Afinal de contas, uma proteína é uma molécula enorme formada por muitos aminoácidos. Esses aminoácidos vão se unir através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, que é um tipo de ligação que eu já falei aqui para vocês nos outros vídeos, que a gente chama de síntese por desidratação. Ou seja, para acontecer a síntese, a união dessas moléculas, é necessário que haja uma perda de molécula de água. E como isso vai acontecer? Presta bastante atenção na figura que está aparecendo para vocês aí agora. Os aminoácidos, como eu já havia explicado para vocês anteriormente, eles vão ter uma extremidade carboxila, que é o COOH, e uma extremidade amina, que é o NH2. O que vai acontecer? A parte amina
vai perder um hidrogênio, enquanto que a parte carboxila vai perder um O e um H. H mais O e H forma a molécula de água, como está aparecendo aí no desenho. Então, eles perdem esses átomos desses elementos químicos, forma-se uma molécula de água que é perdida e assim eles conseguem se unir e se juntar. Assim serão formadas as proteínas. Repara que nos aminoácidos as extremidades ficam livres. Então, de um lado a gente tem a extremidade carboxila livre, do outro a gente tem a extremidade amina livre. E para que isso fica assim? Para que outros aminoácidos continuem conseguindo se juntar para formar a molécula grandona de proteína. As proteínas podem ser classificadas em simples e conjugadas. As proteínas são classificadas como simples quando elas forem formadas apenas por aminoácidos e conjugadas quando elas forem formadas por aminoácidos e mais outras substâncias, né? Por lipídios, por glicídios, né? Como por exemplo a lipoproteína e por aí vai. As proteínas vão exercer diversas funções no nosso organismo, dentre as quais a gente pode destacar essas principais que eu vou falar aqui para vocês agora. Função transportadora. Pelo próprio nome, a gente já pode inferir que esse tipo de proteína vai fazer transporte de algumas substâncias para o nosso organismo. Vai aparecer para vocês a figura aí agora das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. Os nossos glóbulos vermelhos são um dos elementos figurados do nosso sangue, assunto que a gente vai abordar com maiores detalhes quando a gente for falar de sangue, né? Mas as hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles têm a função de fazer transporte de oxigênio no nosso organismo. Mas como que eles vão fazer esse transporte de oxigênio? Através da proteína hemoglobina. A proteína hemoglobina, ela fica conectada às hemácias e ela que vai possibilitar o encaixe da molécula de oxigênio nas hemácias para serem transportadas através do nosso organismo. É interessante destacar também que para haver esse transporte de forma eficiente é necessário que a molécula de ferro esteja presente ali. Então é por isso que algumas pessoas desenvolvem anemia ferropriva, que é um tipo de anemia, ou seja, né, um tipo de deficiência lá no seu transporte de oxigênio, ocasionado pela diminuição das hemoglobinas, dos seus eritrócitos, ou diminuição ou o próprio formato ser diferente, né? Mas no caso da anemia ferropriva é quando a pessoa tem uma dieta muito pobre em ferro e ela não vai conseguir fazer esse transporte de forma eficiente. Um outro exemplo de proteína transportadora é uma que a gente já falou no vídeo anterior, que são as lipoproteínas, que são as proteínas que vão carregar colesterol, né? Que vão carregar lipídio no nosso organismo. Uma outra função que as proteínas podem exercer é a função de movimentação. Como exemplo, a gente pode dar, que está aparecendo aí para vocês agora nessa figura, a actina e a miosina, que são proteínas, né, que no nosso músculo vão deslizar umas sobre as outras, promovendo a contração muscular, ou seja, possibilitando esse movimento do nosso músculo. As proteínas também podem exercer funções estruturais, como por exemplo o colágeno. O colágeno, que está aparecendo para vocês aí agora, é a proteína mais abundante do nosso organismo. Cerca de 30% do total de proteínas presentes no nosso corpo é feito de colágeno. Ele está presente principalmente na região da nossa pele. É ele que vai promover, né, a elasticidez, em conjunto com outras fibras que estão presentes no nosso tecido. É ele que vai promover a resistência da nossa pele, né? É ele que vai possibilitar, por exemplo, que uma mulher engravide, sua barriga cresça, mas não se rompa, esse tecido não se rompa e consiga retornar para o lugar após a gravidez. As proteínas também podem ter função de defesa, né? Os anticorpos, que é a nossa linha específica de defesa contra antígenos, que são organismos estranhos invasores, são proteínas. A gente vai falar também melhor sobre os anticorpos quando a gente abordar o tema da imunidade. As proteínas também podem exercer funções reguladoras, como por exemplo o hormônio do crescimento, né, o GH, que é um tipo de hormônio que vai promover o crescimento do nosso organismo durante toda a nossa infância e adolescência e que para de ser produzido no final da adolescência.
Algumas pessoas vão continuar com esse hormônio sendo produzido, então são as pessoas que têm gigantismo, e outras pessoas têm uma deficiência nesse hormônio durante seu período, que seria o usual de crescimento, infância e adolescência, que a gente chama de nanismo. Também vamos abordar melhor esses aspectos quando a gente fala sobre hormônio. E por fim, as proteínas podem ter funções catalíticas, que são as tão famosas enzimas que sempre caem em questões vestibulares. É quase certo ter no Enem, no vestibulares específicos das universidades. As enzimas são proteínas que têm a função de catalisar as reações, ou seja, de acelerar as reações, a velocidade das reações e dos processos biológicos que acontecem no nosso organismo. A gente vai falar com maiores detalhes já já. As proteínas, imagina a proteína como uma peça de um quebra-cabeça. Se você tentar pegar uma peça de um quebra-cabeça que não corresponde àquele lugar dele ali e tentar encaixar, não vai dar certo. É a mesma coisa com as proteínas. As proteínas, elas têm uma estrutura tridimensional que está totalmente relacionada com a sua função. Então, para as proteínas exercerem todas essas funções que eu mencionei anteriormente, elas precisam estar em conformidade com aquela estrutura tridimensional. Quais são as possíveis estruturas para uma proteína? A proteína ela pode ter a sua estrutura primária, que é simplesmente a sua sequência de aminoácidos quando ela está sendo sintetizada. A estrutura secundária, que é quando esses aminoácidos, com seus diferentes radicais, vão sofrer forças de atração e repulsão e começar a sofrer pequenos enrolamentos sobre si. As terciárias, que são essa estrutura secundária se dobrando e se enrolando sobre si. E a estrutura quaternária, que são várias estruturas terciárias. Exemplo de proteína com essa estrutura quaternária, a gente tem a própria hemoglobina, que é formada por 2 grupamentos. Tá aparecendo uma figura aí também muito legal para vocês entenderem, uma analogia. Eu não sei nem se vocês, os adolescentes que estão assistindo conhecem esse telefone, mas quem for adulto aí vai lembrar. Telefone fixo, telefone com fio, essa figura ajuda a gente a entender melhor a estrutura primária, secundária e terciária de organização das proteínas. Como eu falei anteriormente, para as proteínas exercerem a sua função, elas precisam estar de determinada forma. Essa forma a gente chama de forma natural ou forma nativa das proteínas, ou ainda forma original. Qualquer transformação, qualquer mudança nesse formato vai fazer com que ela não consiga exercer a sua função para a qual ela foi originada. Qualquer transformação nesse formato a gente chama de desnaturação. E essa desnaturação ela pode ocorrer por diversos fatores, temperaturas extremas, pHs extremos. Algumas proteínas conseguem sofrer renaturação, ou seja, elas perdem sua forma por conta do calor extremo, mas se eu esfriar o ambiente, elas retornam para sua forma original. Já outras não. Em outras, esse processo de desnaturação será irreversível. Então, por exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo, quando o ovo está cru, ela é formada por uma proteína chamada de ovoalbumina. E vocês podem perceber, quando você vai lá cozinhar o ovo, quando você vai fazer uma receita com ovo cru, essa clara ela tem uma cor mais transparente e é mais líquida a sua consistência. Se você cozinha o ovo, ou seja, você aumenta a temperatura ali, o que vai acontecer? A desnaturação dessa ovoalbumina. Ela vai se tornar branca, a clara do ovo, e sólida. Depois que eu cozinho o ovo, se eu colocar ele na geladeira, ou seja, diminuir a temperatura, vocês podem ver que ele não vai retornar ao seu estado original. Então, foi uma desnaturação que aconteceu na ovoalbumina irreversível. Mesmo que eu retorne a temperatura original ou até esfrie, ela não vai retornar ao seu estado original. As enzimas, Agora a gente vai dar maiores detalhes sobre as enzimas. As enzimas, que são essas proteínas que catalisam as reações, que aceleram a velocidade dos processos biológicos. Tem uma figura que está aparecendo aí para vocês que é muito legal, eu acho muito interessante, que é o seguinte. Tem um homem subindo uma montanha com uma pedra e o homem descendo essa montanha com essa pedra. E aí eu pergunto, a vocês que estão aí assistindo, qual dessas situações a gente vai gastar mais energia para fazer a mesma atividade? Obviamente é o homem subindo a montanha com a pedra. Então eles estão realizando a mesma atividade, ou seja, levar essa pedra para algum determinado ponto que está mais à frente do caminho. Só que um gasta mais energia, enquanto o outro gasta bem menos energia para exercer essa mesma atividade. É isso que as enzimas fazem, Tanto que está escrito assim uma plaquinha, com enzima e sem enzima. É isso que as enzimas fazem no nosso organismo.
elas vão acelerar a velocidade dos processos biológicos que acontecem. Sem as enzimas, a vida no nosso corpo seria praticamente impossível, porque os processos biológicos seriam tão lentos que a gente já teria morrido antes mesmo de começar a executar um deles. E como é um mecanismo envolvido nessa aceleração do processo? Uma forma de acelerar os processos biológicos é aumentar a temperatura. Só que a gente viu que o aumento da temperatura causa um problema nas proteínas, consequentemente nas enzimas, que é a desnaturação. Então a gente não pode elevar tanto a temperatura. O que as enzimas fazem? Elas diminuem a energia de ativação necessária para a reação acontecer sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na temperatura. E é por conta disso, por diminuir essa energia de ativação necessária para a reação acontecer, que elas vão acelerar os processos biológicos. As enzimas elas são extremamente específicas para aquela reação que elas vão catalisar. A enzima ela vai se encaixar, lembra que eu falei da estrutura tridimensional, como um quebra-cabeça, como uma peça de Lego, pensa sempre assim, tá? Nas proteínas, elas vão se encaixar no seu substrato de forma específica, como uma chave numa fechadura. Se eu pegar a chave da minha casa e tentar entrar na casa de qualquer pessoa, não vai dar certo, porque a chave da minha casa é específica para a porta da minha casa. A mesma coisa com as enzimas, elas só catalisam as reações para as quais elas foram originadas. Então, se a gente tem, por exemplo, a lactase, ela só vai catalisar a reação da lactose. Observa na figura aí que eu coloquei para vocês, que tem realmente esse encaixe tridimensional. Então, uma outra enzima, um outro substrato que fosse de outro formato, não ia ter esse encaixe. Então, por conta disso, a gente diz que as teorias se encaixam no seu substrato como uma chave numa fechadura, originando aí a teoria que a gente chama de teoria da chave-fechadura. Esses gráficos que eu vou colocar aqui para vocês agora são extremamente importantes e já caíram muito em questões vestibulares. São gráficos que vão mostrar para a gente como aqueles fatores que eu falei anteriormente vão influenciar na atividade enzimática. Lembra que eu falei para vocês que temperatura, pH, até mesmo solventes orgânicos, detergentes têm a capacidade de alterar o formato das proteínas, ocasionando o que a gente chama de desnaturação? As enzimas também são proteínas e elas estão sujeitas a essa mesma alteração, essa mesma desnaturação. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aí agora mostra a velocidade, tá, das reações e na parte de baixo do gráfico a gente tem a temperatura. O que a gente pode observar? Conforme a gente está aumentando a temperatura ali naquele ambiente, vamos imaginar que seja uma enzima do nosso corpo humano. Então, o nosso corpo ele tem uma temperatura estável de cerca de 36, 36,5. Mulheres ovulando aí têm um aumento de temperatura durante essa etapa, mas não varia muito disso. Quando a gente está saudável, sem febre. Imagina que tem um indivíduo aí com febre, tá? Vamos imaginar. Então, estamos aumentando a temperatura corporal. Conforme a temperatura aumenta, a velocidade da reação vai aumentar, porque eu já falei para vocês, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Até um certo ponto, que a gente chama de ponto ótimo de ação da enzima. Nesse ponto ótimo de ação da enzima, que é quando, vocês podem ver no gráfico, que é quando ela atinge o seu máximo de velocidade e depois disso ela cai. Por que ela está caindo? Porque se eu continuar aumentando a temperatura, ela começa a sofrer desnaturação. Um outro exemplo é o pH. É a mesma lógica, tá? A gente tem a velocidade e aumento de pH. Se eu aumento o pH, aumenta a velocidade até um determinado nível, que é o pH ótimo de ação, e depois diminui por conta da desnaturação. Por exemplo, se a gente tem uma enzima do nosso estômago, que é o pH extremamente ácido, em torno de 2, e se a gente aumentar esse pH, a nossa enzima do estômago não vai funcionar direito. Para a gente dar o nome das enzimas, na nomenclatura enzimática, a gente diz o tipo de reação que ela está catalisando mais sufixo ase. Então, urease, lactase, lipase e por aí vai. E só mesmo para ilustrar para vocês a importância do formato, a importância dos aminoácidos estarem corretamente na ordem, eu trouxe o exemplo da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma condição que a gente vai falar melhor depois quando a gente abordar esse assunto em outros vídeos, mas é uma condição que as pessoas, ao invés de terem as suas hemácias anucleadas e extremamente flexíveis para passar pelos capilares sanguíneos,
essas pessoas terão a hemácia em formato de foice e uma hemácia mais rígida, o que vai dificultar a conexão com o oxigênio, consequentemente dificultando o transporte desse gás pelo nosso organismo. As pessoas que só têm hemácia falciforme acabam morrendo antes da idade dos 20 anos, enquanto aquelas que têm hemácia falciforme de outros tipos conseguem sobreviver com transfusão sanguínea, acompanhamento, entre outros. A hemácia falciforme ela é ocasionada pela troca de um único aminoácido na hora que essa proteína está sendo produzida. Então, de 574 aminoácidos, a troca de um apenas vai fazer com que a pessoa desenvolva essa hemácia falciforme, que pode significar sua morte precoce. Essa é uma condição hereditária. Claro que, na maior parte das vezes, a troca de um único aminoácido não vai trazer tantos problemas, mas eu só trouxe para ilustrar mesmo. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixem na caixa de comentários. Me procurem nas outras redes sociais. Importante, por favor, deixem o like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!